Em 1906, quando numa região de Los Angeles, na Califórnia, chamado Street Azusa, Rua Azusa, iniciou-se um grande avivamento. Esse avivamento saiu dos Estados Unidos, chegou na Europa e, tomado pelo Espírito de Deus, inspirou 2 missionários suecos a virem para o Brasil, Daniel Berger e Gunnar Winger. Eles desembarcaram no porto em Belém do Pará no dia 19/10/1910. Passado 6 meses, eles então têm um encontro especial com o batismo no Espírito Santo. E no dia 18 de junho de 1911, eles vão fundar então a Assembleia de Deus no Brasil. A Assembleia de Deus, que depois, em 1914, ela é fundada também uma convenção americana chamada Assembly of God. E então no Brasil muda o nome e torna-se a Assembleia de Deus no Brasil. Em 1927, essa mesma Assembleia de Deus chegou aqui a São Paulo, a nossa querida São Paulo. E aqui estamos diante da nova sede da Igreja Assembleia de Deus do Belém. Igreja certamente que é uma das igrejas mais importantes da nossa igreja evangélica pentecostal aqui no Brasil. Eu estou te mostrando tudo isso porque eu quero lhe contar uma linda história. No ano de 1986, havia um pastor chamado, na época ainda não era pastor, um irmão em Cristo, chamado Derli. E ele trabalhava no Sindicato dos Trabalhadores do ABC, o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. Ele era um jovem, fazia um serviço quase como um office boy. Em 86, um sindicalista, que tinha na época seus 30 anos de idade, vai se candidatar a deputado constituinte, porque o Brasil tinha saído da ditadura militar e começado o processo da redemocratização para escrever a então Constituição de 88. Era Luiz Inácio Lula da Silva, um metalúrgico, todos nós conhecemos a sua história. Em 86, esse metalúrgico, que vai ser eleito deputado constituinte aqui no estado de São Paulo, esse irmão Derli, evangélico, crente, da mesma igreja Assembleia de Deus, seu pai era obreiro da igreja. E o pai foi chamado pelo pastor e recebeu uma ordem: diga para o seu filho que ou ele pede a demissão lá do sindicato, ou então você e seu filho e a sua família vão ser excluídos da igreja. E aquele simples irmão, obreiro, perguntou ao pastor: pastor, mas por que o senhor vai excluir meu filho? Nós somos crentes, servos de Deus, estamos aqui na obra do Senhor. E ele disse: porque lá naquele sindicato tem um homem que é um demônio, e se ele for eleito deputado constituinte, ele vai fechar as igrejas evangélicas no Brasil. Bem, paz dos senhores, no momento em que esse menino, Derli, que hoje é pastor, entra na sala aonde estava o então pré-candidato a deputado constituinte: querido presidente, eu vim aqui porque eu quero pedir demissão do sindicato, porque o pastor da nossa igreja disse que o senhor vai fechar a igreja quando o senhor for eleito deputado constituinte. Luiz Inácio Lula da Silva olha para aquele querido irmão e responde: que bom que você me fez essa pergunta, porque agora, nesse exato momento, eu estou respondendo uma carta para uma senhora aqui do interior de São Paulo que está me perguntando a mesma coisa. E na carta ela está perguntando: ô Lula, é verdade que você vai fechar as igrejas evangélicas do Brasil? E ele olhou para aquele jovem e respondeu assim: a mesma resposta que eu estou dando para ela, eu vou dar para você. Primeiro, como deputado, eu não teria poder para fechar uma igreja evangélica. E mesmo que eu tivesse poder para fazer isso, eu não poderia. Porque quem abriu a igreja foi Deus. E só Deus pode fechar aquilo que Ele mesmo abriu. Luiz Inácio Lula da Silva é eleito em 86 deputado constituinte, candidato em 89 perde, 94 perde, 98 perde, e em 2002 ele é eleito pela primeira vez de presidente do Brasil. E quando eleito em 2002, no outro ano, 2003, no dia 21/12/2003, é Lula que vai assinar esta lei que você vai ver agora. A República sanciona a lei que inclui as entidades religiosas como pessoas jurídicas de direito privado no novo Código Civil. Uma lei que torna livre a liberdade religiosa no país. Eu encontrava com pastores pelo Brasil afora que perguntavam para mim: ô Lula, é verdade que se você ganhar as eleições, você vai fechar as igrejas evangélicas? E quis Deus que no primeiro ano do meu governo, na última lei que eu sanciono, no ano de 2003, é exatamente para dizer que aqueles
que me difamaram, agora vão ter que pedir desculpas, não a mim, mas a Deus e a sua própria consciência. Agora eu vou contar o resto da história. Todos os pastores, então, da nossa igreja, a igreja que eu amo tanto, a igreja de Jesus, e eu quero deixar muito claro que uma coisa é a igreja, outra é as suas lideranças. Então preste atenção, esta igreja santa, imaculada, que as portas do inferno não podem prevalecer contra ela, é a igreja do Senhor Jesus. Mas aonde existe homem, sempre vai haver erros. Então esta igreja, que suas lideranças durante anos e anos e anos falaram que se Lula fosse eleito, era ele que fecharia a igreja. Mas agora você vai ver algo que vai deixar você estarrecido. Porque a igreja que dizia que Lula iria fechar as portas para a população, é esta igreja que está fechando as portas para alguém que precisa também de Jesus. Porque esta igreja é a igreja que recebeu centenas e milhares de pessoas e por ela, e através dela, e na pregação do evangelho que é pregado aqui neste altar, restaurou milhares e milhares de vidas nesse Brasil. Então veja aí, a igreja que dizia que Lula iria fechá-la, é ela que agora está fechando a porta para quem pensa diferente. Assista o vídeo agora. O candidato aqui, o candidato do PT na nossa igreja, não cabe, irmão. O inferno não tem como entrar no lugar santo. Guarde bem, PT, Partido das Trevas. Guarde 6. Agora vem comigo, eu vou lhe mostrar algo. Jesus, quando passou aqui na terra, a lei dizia assim que a mulher adúltera havia pecado e ela tinha que morrer. Jesus disse, atire a primeira pedra quem não tem pecado. Jesus um dia chegou na frente do templo, olhou para o templo e disse, vocês se gloriam por causa do templo, mas aqui está quem é maior do que o templo. Jesus, o Senhor que passou nessa terra, ele andou com pobres, publicanos, pecadores, saduceus, fariseus, essênios, zelotes, herodianos, todo tipo de pessoa que caminhou nesse mundo andou com Jesus e passou por diversas situações onde o evangelho precisava ser pregado. Jesus incluía, Jesus salvava, Jesus trazia, Jesus aproximava. O evangelho de hoje, devido à sua politização, está fechando as portas da igreja para quem não é do seu lado ou para quem pensa diferente. Está na hora de algo acontecer e Deus precisa tratar com a igreja evangélica do Brasil. Eu, como um profeta de Deus, eu estou trazendo aqui esta manhã, esse dia tão lindo aqui em São Paulo, uma mensagem profética e revelada. Deus vai tratar com esta politização dentro do evangelho. Igreja é igreja, Estado é Estado. Deus abençoe a todos. Pense nesta palavra, pense comigo e tire sua própria conclusão. Uma igreja que dizia que seria fechada, é ela que está fechando as portas para aquela que deveria estar simplesmente dizendo, aqui é a casa do Pai, entre e venha receber o Jesus que salva, cura, batiza no Espírito Santo e um dia vai voltar para nos buscar e nos levar para o céu. Deus abençoe São Paulo, Deus abençoe o Brasil, Deus abençoe a Igreja Evangélica, Assembleia de Deus, a igreja, se não a mais importante igreja que Deus colocou neste Brasil, uma das mais importantes. Um beijo.